Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Zé Luís, bom dia. Obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Vamos começar esta nossa conversa pelo debate da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, um documento que divide as posições dos partidos com assento parlamentar e também do Governo. O MPD, por exemplo, considera que o Orçamento de Estado para o próximo ano está comprometido com o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, com respostas claras para os desafios que o país enfrenta nos próximos tempos. O PICV classifica o documento de ser desalinhado ou de estar desalinhado com os planos estratégicos de desenvolvimento, os PEDs, e é um documento que gera incertezas para o futuro económico do país. É este também o registro do CID, que considera o orçamento para 2025 um plano que falha em refletir as políticas adequadas para todos os setores da atividade e que não assegura a disponibilidade de recursos e a sua correta aplicação. O que é que retira do primeiro dia do debate desta proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano? Bom dia. Muito bom dia, Carlos Santos, bom dia, Marzinho, bom dia, Rádio Ouvintes e todos os cabo-verdianos em casa, portanto, no país e na diáspora. E eu, por acaso, não tive a oportunidade de acompanhar o debate que houve ontem na rádio e televisão, mas pude acompanhar, portanto, os instrumentos. O debate, por acaso, foi só na televisão. Na televisão, rádio ontem na rádio estava a transmitir os debates autárquicos. Por acaso tive a oportunidade de ver na rádio, mas não pude acompanhar, e a televisão é sempre mais difícil, porque não só tem que estar residente. Então, os instrumentos que estão em discussão são instrumentos que eu tive a oportunidade de analisar e já fizemos alguns ensaios aqui na análise. Para mim, é um instrumento importante para o país e trata-se de um orçamento, provavelmente o último deste mandato do governo, mas que representa muito mais do que números, não é? Há uma tendência para se analisar o orçamento, qualquer que seja o orçamento, como se fosse um instrumento meramente financeiro. Mas não, porque o orçamento representa a tradução financeira de um plano de atividades. Portanto, por detrás de dados meramente quantitativos, existem outros dados qualitativos. E deve estar também alinhado, digamos, com os principais instrumentos orientadores de política para o desenvolvimento do país, os PEDs, já temos 2 planos de desenvolvimento sustentável, temos também a ambição 2030 e, naturalmente, o programa do Governo. Sem dúvida, porque, de facto, o orçamento é a tradução financeira de um plano de atividades. Quer dizer que, por detrás desse orçamento, existe um plano. E o plano muitas vezes pode não ser discutido e a discussão vai se resumir à volta de números. Então eu acho que para o cabo-verdiano interessa muito ver o que é que está por detrás de um orçamento. A parte qualitativa do orçamento. Isto que eu acho que é muito importante que seja analisado. E no fundo também ver em que medida é que esse orçamento vai representar ou vai se traduzir na felicidade do cabo-verdiano. Porque Miyakoto diz que a felicidade é um indicador de desenvolvimento, é o único indicador de desenvolvimento que não se pode medir. Então há necessidade, de fato, de tomarmos a felicidade do cabo-verdiano como um indicador de desenvolvimento. E eu muitas vezes faço... E atenção que o Primeiro-Ministro já houve tempos em que prometeu também felicidade aos cabo-verdianos. É a promessa que fazem, todos fazem, os políticos, eu acho que estão a cumprir o seu papel, mas nós, como académicos, mas também o cabo-verdiano, o simples cidadão cabo-verdiano, deve estar, de fato, atento a ver se a sua felicidade vai aumentando ou vai diminuindo em função da evolução orçamental ou dos planos que vão surgindo ao longo dos mandatos. Nós entendemos que aquilo que os economistas estruturalistas dizem faz todo sentido.
Porque durante muito tempo confundiu-se o crescimento com o desenvolvimento. Basta ver crescimento para se pensar que há desenvolvimento. No entanto, a partir da década de 50, com a ascensão à independência dos países colonizados, numa primeira fase os países anglófonos, década de 50, década de 60 os países francófonos e os lusófonos só na década de 70. Então os economistas do desenvolvimento que pensavam o desenvolvimento desses países que estavam a ascender à independência chegaram à conclusão que a independência política consegue-se com um simples decreto, mas a independência econômica não, que é preciso muito suor, muito sangue para se conseguir a independência econômica. Porque o desenvolvimento é muito mais que o crescimento. O desenvolvimento é crescimento mais mudança estrutural. E essa mudança estrutural a nível de infraestruturas, mas a nível social, essa mobilidade social que nós questionamos, nós reivindicamos, para que de fato haja esperança, para que o filho do pobre não seja pobre, né? Que haja essa mudança não só intrageracional, mas também intergeracional. Nós temos que ter essa preocupação para ver se de fato essa felicidade está-se a refletir no orçamento, mas está-se também a refletir nessa mobilidade social do cabo-verdiano. Nós vemos que o orçamento atual é um orçamento que deixa boas pistas e deixa boas indicações no sentido de alguma maturidade de Cabo Verde. Cabo Verde sempre foi um país bastante dependente do exterior e sempre procurou no exterior soluções para os seus problemas internos, nomeadamente recorrendo à APD, Ajuda Pública ao Desenvolvimento, em que foi o grande motor do desenvolvimento de Cabo Verde durante a primeira fase da independência, em que até a década de 90, cerca de 88% do investimento que é feito, o investimento externo que é feito em Cabo Verde, era APD. Os fluxos privados representavam apenas 12%. E nós verificamos que, após a década de 90, em que o governo, na altura, houve as reformas económicas, bastante reformas económicas, esta extroversão da economia cabo-verdiana, levando também algo para fora, nomeadamente a exportação e novos investimentos também de cabo-verdianos no exterior, e começou-se a reequilibrar a economia cabo-verdiana como uma plataforma, portanto, inserida no mundo global. E começamos a atrair investimentos privados, nomeadamente o IDE e investimentos em carteira. E nessa perspectiva, houve uma transformação do financiamento de Cabo Verde. E neste momento, nós assistimos a uma subida do investimento direto estrangeiro, superando até o APD. Portanto, a APD aparece agora numa situação secundária em relação aos fluxos de financiamento de Cabo Verde. E essa maturidade que eu falei da economia cabo-verdiana está refletida, portanto, neste orçamento, em que 83% do orçamento é proposto que seja com fluxos internos, com, portanto, receitas internas, com recursos endógenos. Isso é muito importante. É um sinal também de vitória de Cabo Verde, de que, de facto, aos poucos, estamos a nos libertar desse financiamento externo. Mas a oposição, e nomeadamente o PICV, considera que é falaciosa essa intenção do governo de financiar em 82% o orçamento do Estado para o próximo ano, apenas com recursos a receitas internas. Diz o maior partido da oposição que não há margem para a arrecadação de receitas para cobrir, digamos, em 82% o orçamento do Estado. Nós não estamos por dentro de todas as informações. Os partidos da oposição e da situação, cada um cumpre o seu papel. E não vou entrar na discussão do mérito de um e do outro. Mas nós entendemos que o orçamento que é apresentado na Assembleia tem que refletir a realidade. Pode haver desvios. Portanto, pequenos desvios podem acontecer em todos os orçamentos em termos da execução. Mas não podemos estar a falar de valores que não têm suporte em termos reais. Tem que haver algum suporte real. Então, quando estamos a falar em 82%
do orçamento financiado com recursos endógenos, então temos que ter luzes de que, de fato, Cabo Verde está no bom caminho. Agora, é preciso, de fato, não se trata apenas de números. Nós temos que ver como é que esses números são aplicados e, no fundo, o que é que isso traduz em termos de felicidade do cabo-verdiano. Portanto, este é um outro debate que deve ser feito. E o Zé Luís se propõe hoje, neste Fora da Caixa, refletir sobre o equilíbrio regional versus desenvolvimento sustentável. Portanto, é um outro olhar sobre este orçamento de Estado, tentar perceber também a dinâmica de desenvolvimento de cada ilha. Enfim, é um percurso que é extenso desde 2000, a questão dos investimentos públicos e privados. Não sei se teremos tempo para, digamos, todo esse mergulho e esse outro olhar, digamos assim, para o orçamento de Estado. Como disse, tem subjacente todo uma filosofia, opções políticas e instrumentos de orientação política para o desenvolvimento. O tempo é curto para nós analisarmos, de facto, todos os desafios que estão por detrás do orçamento, mas também da própria economia cabo-verdiana. Nós sabemos que, de facto, nós somos um pequeno estado insular arquipelágico, né? Somos arquipélagos, então temos uma dificuldade enorme de fazer com que o desenvolvimento vá ter com a população. Porque isso pode, no limite, traduzir-se na necessidade de nós levarmos quase tudo a todo lado. Este é o grande problema dos países insulares. E ainda há uma assimetria acentuada. Exato. Dos países insulares, mas com a diferença de ser um país arquipelágico, que é o caso de Cabo Verde. Então nós temos a necessidade de fazer com que o desenvolvimento chegue a cada cabo-verdiano em todos os cantos do país. Mas não só. Cabo Verde também tem outra particularidade de ter o triplo da população no exterior. Outro dia o ministro, portanto, das comunidades estava a dizer que nós não somos 500 mil, somos 2 milhões, que há 3 vezes mais cabo-verdianos no exterior. Os estudos que estão a realizar vão comprovar isso. Então, parece ser um país único, que tem triplo da população no exterior e é só, portanto, 1/4 da população no país, como residente. Então nós temos a necessidade de fazer com que essa felicidade também chegue à diáspora, porque este orçamento prevê uma aposta forte no desenvolvimento de recursos humanos, e o capital humano é um fator muito importante para o desenvolvimento de Cabo Verde, porque Cabo Verde, como todos os países insulares, tem um síndrome importante que nós devemos ter consciência e trabalhar para transformarmos isso num fator de vantagem competitiva, que é uma população diminuta. Cabo Verde tem pouca população. Então nós temos um problema de escala. Há grandes dificuldades em fazer grandes projetos em Cabo Verde, tendo como suporte o mercado interno, porque não temos consumidores. Então os investidores têm alguma resistência em fazer um grande investimento. Nós, portanto, particularmente, nós tínhamos tentado trazer McDonald's para Cabo Verde há uns anos atrás, e McDonald's, tivemos várias reuniões com a empresa que faz franchising, e eles disseram: nós, para instalarmos um McDonald's num centro comercial, o centro comercial tem que receber milhões de pessoas por fim de semana, por exemplo. E Cabo Verde inteiro, portanto, não tem meio milhão. Então é impossível haver massa crítica para nós instalarmos uma marca dessas em Cabo Verde. E nós, de fato, notamos essa dificuldade em termos de uma população diminuta. Então Cabo Verde, neste momento, tem a necessidade de transformar a sua limitada população em termos quantitativos em fator de vantagem qualitativa. Portanto, é preciso, de fato, que o desenvolvimento dos recursos humanos tenha atenção de que o cabo-verdiano tem que valer por 2 ou por 3. Cada cabo-verdiano, portanto, é preciso criar no cabo-verdiano essa capacidade para, portanto, em termos de produtividade,
e em termos de indução do desenvolvimento do país. E nessa perspectiva, este orçamento aponta um conjunto de medidas para, portanto, o desenvolvimento do recurso humano, mas eu acho que deve haver uma preocupação forte para que essa dinâmica que está a haver na população cabo-verdiana, nomeadamente no âmbito desse processo de globalização, da mobilidade, de uma saída, portanto, significativa do cabo-verdiano do país, haja também capacidade para Cabo Verde atrair novos residentes. Há um mundo, portanto, global que também joga a nosso favor. Neste momento nós estamos a assistir a um movimento enorme a nível global dos nómadas digitais. Nós estamos a ver uma apetência do cabo-verdiano que é filho, portanto, da imigração, regressar ao seu país. Eu sou uma prova disso, porque eu fui para a Holanda com 15 anos, mas trabalhei na Holanda, trabalhei em Portugal e decidi voltar para Cabo Verde e residir, e já não penso sair de Cabo Verde. Portanto, há muitos cabo-verdianos como eu que querem regressar ao seu país de origem. Já não têm essa ilusão da imigração e já querem voltar, portanto, para viver uma felicidade diferente no seu país de origem. E há cabo-verdianos de segunda e terceira geração que nem conhecem Cabo Verde, mas que chegando a Cabo Verde sentem que aqui é que está a sua identidade, então podem fazer essa troca. E os cabo-verdianos que estão a sair agora, muitos com formação profissional, estão a sair à procura de novos mundos, outras oportunidades, enfim, para competir nesse tal mercado global, ou estão a sair precisamente porque o país neste momento não oferece as oportunidades de emprego, o salário também é baixo. Há alguma explicação para isso? Há várias explicações para isso. Cada cabo-verdiano que sai pode ter o seu motivo particular. Nós notamos que Cabo Verde tem uma estrutura económica que é peço desculpas, portanto, uma estrutura económica que merece alguma atenção. Porque quando temos um setor agrícola a produzir apenas 3% para o PIB, e temos uma zona rural extensa, com muita gente a depender de uma agricultura de subsistência, então podemos ter aí um foco importante da população que quer emigrar, quer ir à procura de uma oportunidade na vida. E quando temos um setor da indústria transformadora que contribui apenas 5% para o PIB, também temos uma preocupação grande de que, de facto, há muita gente do setor secundário que pode estar fora dessa dinâmica desenvolvimentista do país. Nós não podemos cair naquele sistema dual em que há um investimento no setor moderno, setor terciário, e a espera que esse setor absorva tudo o que não é absorvido pelo setor primário, pelo setor tradicional. E isto é um modelo que funcionou bastante bem durante a década de 60, mas depois entrou em declínio porque viu-se que, de facto, o setor moderno não tem capacidade para absorver todo o excesso, nomeadamente de mão de obra, que sai do setor tradicional. Então começamos a ter grandes problemas nos centros urbanos, porque quando falamos do setor moderno, estamos a falar também da zona urbana. Portanto, tem que se investir na agricultura, tornando essa agricultura, como de resto tem sido muito prometido, uma agricultura mais moderna, eu não diria intensiva, mais, digamos, empresarializada. Cabo Verde ainda tem um déficit ao nível da industrialização, portanto, são apostas que o país tem que fazer. Eu digo que sim, eu digo que há necessidade de modernizarmos a nossa agricultura. Nós todos os anos ficamos com o credo na boca em relação à última chuva. Mas o problema não é Deus, o problema não é, portanto, se calhar a quantidade de chuva que nós recebemos, mas é a nossa adaptação à nova situação climática. Nós estamos a assistir que no mundo há grandes transformações a nível, portanto, climático. Estamos a ver o que é que aconteceu em Espanha, Sevilha, portanto, com grandes
desastres naturais, e Cabo Verde é um país que tem várias situações críticas, nomeadamente a seca prolongada, nomeadamente o aumento do nível da água do mar, possibilidade de acontecer fenómenos como tsunami, terremoto e outras coisas, que nós temos que ter essa preocupação, porque pode acontecer na nossa realidade, nomeadamente secas, cíclicas e muitas vezes duradouras durante algum tempo. E ultimamente temos estado a assistir a isso, o que dá sinal que a nossa agricultura não está adaptada, portanto, à nossa situação climática. É preciso modernizar. Nós temos uma situação de uma agricultura de subsistência, que o agricultor tem tendência para pôr no mesmo buraco praticamente tudo o que precisa para a sua alimentação. E a agricultura moderna muitas vezes aponta por uma monocultura, uma certa industrialização da agricultura, para que de fato, com o excedente que obtenha com essa produção, possa comprar outros bens que possa necessitar. Então há necessidade de nós fazermos esse salto e preparar, portanto, para que a agricultura possa dar mais contributo para o PIB nacional. E a transformação disso também a nível da indústria. Isso faz com que a nossa população tenha alguma vulnerabilidade e no mundo rural haja uma certa apetência para a imigração, na expectativa de que possa encontrar uma vida melhor. Mas isso muitas vezes pode se traduzir numa ilusão monetária, porque leva-se em conta muitas vezes a diferença salarial dos rendimentos que se obtém em Cabo Verde e no exterior, mas não se leva em conta a diferença dos custos. Custo de vida. O custo de vida muito, muito grande, e muitas vezes aquilo que se ganha lá não é suficiente nem para se pagar os custos de subsistência a nível local. Isso depois pode trazer grandes consequências. Então, nessa perspectiva, eu acho que há possibilidade de nós trazermos para Cabo Verde também pessoas que estão a reemigrar, a regressar para o seu país de origem após essa primeira ilusão monetária que foi sujeito. É uma conversa para continuarmos no próximo Fora da Caixa. Eu queria ouvi-lo também em relação às eleições nos Estados Unidos da América, a vitória de Donald Trump. Há alguma apreensão em algumas regiões, nomeadamente na Europa. Donald Trump é conhecido como o homem das tarifas. Ele quer taxar tudo, as importações, 60% das importações a partir da China e entre 10% a 20% para a Europa. Neste momento, de facto, essa é uma preocupação em como a economia europeia pode arrefecer com esta vitória de Trump e se ele adotar essas políticas. Nós felicitamos ao Donald Trump pelo resultado que obteve. O mundo está expectante em relação a este segundo mandato de Trump, porque o primeiro mandato, em termos económicos, o Donald Trump conseguiu pôr a América em primeiro lugar, de fato, o que ele sempre defendeu, mas, no entanto, há um certo receio do mundo em relação à América, em relação à própria presidência de Trump. Porque o final do mandato de Trump foi dramático. Porque Trump, perante a sua recusa em aceitar os resultados eleitorais, ele cometeu um erro estratégico de pôr em causa o próprio sistema. Isso complica. Portanto, nós estamos a ver esse movimento a nível global da extrema-direita que muitas das vezes acaba por fazer passar a sua mensagem, corre o risco de pôr em causa o próprio sistema, nomeadamente o sistema democrático. Isso é um risco enorme. E nós assistimos isso durante o final do mandato e nós vimos, e ironicamente, Kamala Harris, portanto, a dizer: nós não vamos por esse caminho. Nós vamos fazer uma transição pacífica do poder. Nós não vamos para a rua. Os nossos manifestantes ou os nossos apoiantes preferem fazer uma oposição forte
mais pacífica. Aliás, Joe Biden já ligou mesmo a Donald Trump a dizer para a sua equipa irem aí à Casa Branca tratar já dos dossiês e de todo o processo de transferência de poder. Esta é uma virtude importante de facto saber ganhar, saber perder. Nós não podemos ser democratas só quando ganharmos, né? Ou só quando estivermos no poder. Também temos que saber ser na oposição. Então nós temos esse problema com a América, mas também com o mundo, porque a América é um modelo para o mundo. Vai mudar alguma coisa em relação a Cabo Verde ou não? Nós temos, segundo o Presidente da República dizia ontem, relações de cooperação e de amizade que são históricas e são excelentes. Temos os compactos do Millennium Challenge Account. Em relação a Cabo Verde, não haverá assim, grandes impactos dessa vitória de Trump? Esperemos que não, porque o grande risco que se corre a nível global é Donald Trump, o seu discurso é América primeiro. América grande de novo. Isso pode fazer com que só tenha importância aquele que for útil para os Estados Unidos. Ele é um homem de negócio. Ele é um negociante nato e, portanto, está sempre a ponderar se é importante ou não para o americano. Então, Cabo Verde, sendo um país insular, frágil, com uma série de vulnerabilidades, deve procurar se transformar num país efetivamente importante. Porque eu acho que Cabo Verde é um país importante. Eu muitas vezes digo, meio a brincar, mas a sério, que Cabo Verde, de repente, pode acordar, transformando, portanto, de um pequeno estado insular numa superpotência. Se nós formos capazes de transformar aquilo que sempre foi crítico para nós, nomeadamente o sol, o mar, o vento e até o homem cabo-verdiano, num fator estratégico de desenvolvimento. Se nós fizermos isso, Cabo Verde tem uma das áreas económicas exclusivas maiores do mundo. Então nós temos a capacidade, temos uma localização estratégica que deixa falta à América. Portanto, é bom que os decisores políticos leiam essa obra. Porque é que falham as nações? É verdade. É importante lermos toda a obra, porque Cabo Verde, de fato, não pode falhar. E Cabo Verde tem sido um modelo no mundo. E nós temos que fazer uso desse nosso bom trabalho de casa. Eu acho que é a altura de Cabo Verde fazer uso também perante Donald Trump. Que nós temos sido um modelo para o mundo em termos de desenvolvimento, em termos de democracia. Portanto, nós não podemos, após esse percurso feito de 50 anos, merecer um castigo. Nós temos que merecer um prémio. E se há país em África que merece prémio, esse país é Cabo Verde. Esperemos que, de fato, essa mensagem possa ser passada para junto de Donald Trump, para que, de fato, ele também aposte em instituições fortes e políticas corretas que Cabo Verde tem vindo a adotar durante várias gerações. Muito bem. Zé Luís Mascarenhas, obrigado por ter vindo uma vez mais aqui ao Fora da Caixa. Olhamos hoje para outras dimensões do Orçamento do Estado para o próximo ano e também agora o rescaldo das eleições norte-americanas. O que é que essa vitória de Donald Trump pode significar para o mundo, para Cabo Verde? Fora da Caixa regressa na próxima